Então, hoje nós temos, atendendo ao nosso convite, o convite da casa, né? A companheira de doutrina, a Cleide Semenzati, que é do Centro Espírita Fonte Viva, lá de Votuporanga. Uma casa espírita que a gente está tendo muitas notícias boas, de um trabalho tão bom que está desenvolvendo, ou sendo desenvolvido, e já há muito tempo, nesta casa Fonte Viva da nossa vizinha cidade de Votuporanga. Então, hoje, ela, né, demandou aí a estrada para vir até a nossa casa nos trazer a mensagem do dia. Vamos envolver a Cleide com o nosso carinho mental para que a mensagem chegue até nós, realmente com muita clareza. Então, vamos passar a palavra para a Cleide. Bom dia a todos. Que prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite que a casa nos faz, né? E trago para vocês um grande abraço, né, fraternal da nossa casa, dos nossos irmãos confrades do Fonte Viva. É sempre muito bom falarmos do Evangelho de Jesus, porque nós que estamos aqui encarnados, tanto quanto os milhões de desencarnados que pululam na Terra, estamos aqui carentes de educação espiritual. E a casa espírita nos proporciona este momento tão rico de educação, de aprendizado, para que possamos melhorar a nossa estadia aqui na Terra, para que possamos ter uma vida, mas uma vida plena, uma vida bem aproveitada. Então, não tem outro caminho a não ser nos educarmos, a não ser aprendermos a nos entender e mudar as nossas rotas, melhorar a nossa vida, melhorar os nossos caminhos. Então, o que eu trouxe para a gente conversar um pouquinho hoje é sobre a videira e os ramos. Nós precisamos construir e desconstruir ao mesmo tempo muitos comportamentos que nós carregamos ainda. Então, é uma metáfora para que a gente possa compreender de uma maneira bem tranquila, bem simples, o que Jesus quer nos dizer. Na cerimônia de 50 anos da mediunidade do Chico, lá em Uberaba, então, os companheiros todos ficaram muito felizes, né? Nossa, 50 anos de mediunidade, e estavam felizes, a casa cheia, e comentando e conversando sobre tantas questões. E então, o Chico permanecia quietinho no canto, né? Vendo toda a movimentação, mas quieto. E até que um dos companheiros disse: mas Chico, você não está feliz? 50 anos trabalhando na mediunidade, a gente tem que comemorar, você não acha? E aí o Chico, como um bom mineiro, né, quieto, ele disse o seguinte: olha, nesses 50 anos de mediunidade, eu nunca recepcionei ninguém que tivesse chegado ao final com a tarefa cumprida plenamente. Então, com isso, o Chico desvia, né? Ele tira o foco da vaidade que estavam os companheiros e joga o foco para a responsabilidade que a gente tem. Porque, como dizia o Chico, ainda há muito trabalho a fazer. Ainda há muito coração a ser conquistado. Ainda temos que aprender muitas coisas para que possamos chegar do lado de lá com a missão plenamente cumprida.
Então, bora lá, né? Que ainda tem muita água para rolar debaixo da ponte e temos que aproveitar bem o tempo. Então, nesse caminho, nessa reflexão, a palavra de Jesus nos encontra novamente, né? Em João, ele diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que permanece em mim dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, esse capítulo de João, lá no capítulo 15 do Evangelho, chama-se discurso de despedida. É um momento que era a véspera da crucificação de Jesus. Para a gente entender um pouquinho esse momento, né, esse contexto. Então, estavam todos angustiados, confusos, sem saber o que realmente ia acontecer. Porque Jesus falava de despedida, Jesus falava de sofrimento, Jesus falava do Calvário, e nisso já tinha acontecido a ceia, aonde Jesus partilha o pão, já tinha acontecido a traição de Judas, que ele se levantara da mesa, já estava naquele momento acontecendo tudo isso, e o clima então era de tensão, de confusão, porque os apóstolos não sabiam realmente o que ia acontecer. Mas, quando Jesus começa a falar da sua partida, eles não imaginavam que ia ser por esse viés, por esse caminho, né? De tanto sofrimento. Então, era um momento de fragilidade coletiva. Estavam todos ali, sem entender, sem saber o que realmente significaria tudo aquilo. E Jesus, então, diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que permanece em mim dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então Jesus usa essa figura, essa metáfora, essa imagem da videira. O que é uma videira? É um pé de uva, é uma árvore, né? Quando ela vai ficando mais velha, o tronco vai engrossando. E essa videira, ela tinha era um símbolo daquele lugar. Ela já era usada como um símbolo espiritual. Então, Jesus toma para si essa imagem, né? E muda o foco para ele mesmo. E quando ele diz que ele é a videira, ele desloca o centro das religiões, de tudo aquilo que existia, desses símbolos religiosos, e traz para ele mesmo. Ele coloca o foco nele mesmo, né? Essa relação viva, porque ele iria partir, mas ele queria deixar essa mensagem profunda de que ele estaria para sempre junto com a gente, né? Que ele seria permanente, que apesar da sua morte no Calvário, da sua crucificação, que a gente tivesse essa esperança, esse consolo espiritual, e ele não nos deixaria. Então, olha que coisa mais linda quando ele traz essa imagem da videira. E aí ele diz assim, então ele é essa videira, ele é esse símbolo do pé de uva. E aí ele fala que nós somos os ramos. O que são os ramos da videira? Os ramos são os galhos, né? E um pé de videira, assim como qualquer árvore, tem muitos galhos, abrem muitos galhos, muitas, né? Então ele coloca isso, que nós somos esses galhos. Cada um de nós, com a sua
diversidade, com a sua especificidade. Cada um de nós é um mundo, é um universo, mas que nós somos os seus ramos. Nós estamos ligados a Jesus. Porque assim como os galhos estão ligados ao pé da videira, ao tronco da videira. Então, que comparação mais linda, né? Porque ele se coloca como uma fonte espiritual. Ele se coloca como uma sustentação, porque o que sustenta os galhos é o tronco. E vejam bem, essa seiva que corre dentro da árvore, que nós não vemos, mas corre uma seiva, corre um néctar, né? Ela é a que sustenta e joga para os galhos as vitaminas, os nutrientes. Então é ela que alimenta, é ela que sustenta, é ela que dá vida aos galhos. Porque quando um galho é cortado ou ele se quebra, ele seca. Não há mais vida quando separado do tronco, dessa seiva que alimenta. E então, por que Jesus diz isso? Porque nós somos espíritos em evolução. Nós dependemos dessa seiva divina. E a mensagem de Jesus é essa seiva que nos sustenta, que nos alimenta. Se a gente não tivesse ouvindo a mensagem de Jesus o tempo todo, se a gente não abrisse o livro, não lesse, né, por todos os lugares, existe essa mensagem maravilhosa de Jesus, de que nós somos espíritos em evolução, de que nós somos importantes, de que o Pai é o agricultor. Então, essa mensagem nos alimenta para que a gente possa melhorar cada dia mais, para que a gente possa aprender com Ele essa lição maravilhosa, né? E crescermos espiritualmente, nos educarmos para Deus, para esse agricultor. E quem é o agricultor? O agricultor é Deus. É Deus que é o Senhor de todas as coisas, que é a causa primária de todas as coisas. Deus que está presente. Nós não vemos Deus, mas Deus está presente na manteiga do leite. A gente vê a manteiga, a gordura lá no leite, né? Está presente lá. A gente vê Deus em toda parte, embora não vemos a sua presença, mas nós vemos a sua manifestação, porque Deus é essa consciência cósmica que está em toda parte, que está dentro de nós, que está em tudo e em todos. Ele permeia todo o universo, desde a sua construção, e nos sustenta até agora. Então, Jesus coloca o Pai como o agricultor, e o agricultor é aquele que ara a terra, que planta o que ele quer e que colhe também conforme ele deseja. Então, como agricultor, ele também faz a poda na hora certa. Tem momentos que a videira, ou como qualquer outra árvore, necessita ser podada. E quem é que vai fazer essa poda? É o agricultor que faz a poda. E para nós que somos espíritas, o que seria essa poda? Seria as nossas provas, as nossas expiações, as nossas dificuldades que nós enfrentamos, porque elas são colocadas para nos lapidar, para nos melhorar. Então, nós, espíritas, entendemos que a dor, o sofrimento, não é uma coisa ruim, mas é uma poda necessária para a gente aprender. Se nós
temos algo que prejudica a nossa trajetória, a nossa evolução espiritual, isso nos é tirado, porque não sabemos lidar com aquilo. Então é tirado, isso é uma poda, né? Então a poda, ela é dolorosa, porque ninguém quer sofrer, ninguém quer passar por dificuldade, mas ela é dolorosa, mas ela é necessária, porque o agricultor sabe muito bem, ele conhece cada um de nós, né? E ele sabe muito bem que nós precisamos ser podados, que nós precisamos ser educados, que precisamos crescer. E que a dor ainda é o único caminho que Deus conhece para a gente mudar. A gente só muda quando sofre, né? É uma coisa que ainda faz parte do mundo em que nós vivemos, que é um mundo ainda de provas e de expiações. Um momento chegará em que não precisaremos mais do sofrimento, aprenderemos por outros caminhos. Mas, por enquanto, no mundo que nós vivemos, é só essa poda, essa dor e o sofrimento que modifica a gente. Então, a Joana de Ângeles fala para a gente, através do Divaldo Pereira Franco, que a poda, ela é a disciplina, que a poda, ela corrige o rumo, que a poda retira os excessos que não nos faz bem, e que a poda nos traz maturidade psicológica. Então, a dor não é punição, mas ela é um processo para a nossa própria iluminação, para a nossa própria evolução. E aí Jesus quer que a gente dê frutos. Ele diz claramente isso, né? Que ele espera que a gente produza muitos frutos. Uma árvore que não produz frutos, né? Mesmo a sombra já é um fruto. Mesmo os passarinhos que conseguem se agasalhar, dormir, se acolher numa árvore, já é um fruto que essa árvore está dando. Então, quais são os frutos que Jesus espera de nós? Não são frutos materiais. Não é se a gente comprou uma casa nova, se a gente trocou de carro, se a gente comprou roupa nova, se a gente conseguiu ganhar dinheiro, trabalhou. Não é esse. Os frutos que Jesus espera que nós tenhamos, que nós produzimos, são os frutos espirituais, né? Se a gente aprendeu a ser mais paciente, se a gente consegue se colocar no lugar do próximo, se a gente consegue não fazer o mal para as pessoas, mas conviver, ter uma convivência saudável, nos respeitarmos, tudo isso são frutos que Jesus espera de nós. Se nós conseguimos ser mais pacientes, se nós conseguimos já não sentir raiva e saber dominar, quando nós estamos com raiva, saber controlar aquela emoção, aquele sentimento. São os frutos espirituais que nós estamos aqui para aprender a doar, a aprender a produzir. Então, o Augusto Cury fala para nós, é um escritor, e ele fala que nós somos mendigos emocionais. Existe hoje na ciência estudada, da neurociência, da psicologia, que tem mais de 400 sentimentos que fazem parte de nós, mais de 400. E que nós ainda somos analfabetos no campo emocional, porque não sabemos lidar com esses sentimentos, não sabemos conviver harmoniosamente com as pessoas, não sabemos ainda nem reconhecer, nem nomear esses sentimentos. Então, somos mendigos
precisando da alfabetização emocional. Então, nós estamos vivendo um tempo em que é necessário, é discutido, é falado muito isso, e nós temos que falar sobre os sentimentos, aquilo que nós sentimos, aquilo, como é que a gente lida com aquilo que nós estamos sentindo. Precisamos primeiro reconhecer o sentimento, se eu estou com raiva, se eu estou, né, o que é que a gente está sentindo, e saber dominar esse sentimento, porque ele vai aparecer. Ele vai aparecer, o sentimento vai aparecer. Só que nós temos que aprender a lidar, né, a sermos racionais, a não deixar esse sentimento ir na frente e provocar o mal, atrapalhar a nossa vida, nos prejudicar emocionalmente, né? Os conflitos, as guerras, os desejos errados que nós ainda temos, né? Então, nós precisamos da alfabetização emocional. E é esse tempo que nós estamos vivendo e precisamos vencer. Porque no tempo da minha avó, por exemplo, numa geração antes, né, anterior, o desafio maior era a sobrevivência. Os filhos tinham que vingar, eram muitos filhos, tinha que vingar a criança. E a mortalidade infantil era muito grande. Assim como nasciam muitos filhos, morriam muitas crianças. Então, a sobrevivência era o grande desafio daquele tempo. Depois, na época dos meus pais, o desafio foi a educação, porque as pessoas não iam para a escola, só iam os ricos, homens, nem as mulheres iam aprender a ler e escrever. Então, foi um tempo que eu me lembro que a gente estudava, conseguia ir para a escola e estudava até o 4º ano de escola só. Era muito estudar até o 4º ano. E quantas pessoas ainda vivem hoje, daquela época, que não sabem ler e escrever. Eu tenho grupos de WhatsApp, por exemplo, que a gente troca muito, né? E eu tenho 3 pessoas que não sabem ler a mensagem. Então, tem que mandar áudio, porque elas não... É uma falta de respeito. Imagine a gente mandar uma mensagem para uma pessoa que ela não sabe ler o que está escrito ali. Então, a gente tem que mandar em áudio para ela ouvir. E isso foi um grande desafio da geração. Educar, colocar na escola, aprender a ler e escrever. Só que esse tempo está passando. E essa nova geração agora, essas crianças, esses adolescentes que estão aí, o desafio do momento é vencer a saúde mental. Muitas pessoas doentes, depressivas. Por quê? Nos hospitais psiquiátricos, nós temos alas já só para crianças e adolescentes. As telas estão adoecendo, os sentimentos. Então, a saúde mental é o grande desafio dessa geração. Aprender a alfabetizar os sentimentos, aprender a amar, aprender a estar bem, a se sentir bem, né? Aprender a mudar esses sentimentos para coisas mais positivas. Tem o Dr. Bruce, ele fala o seguinte, que nós falamos tanto de mudança, que precisamos mudar o sentimento, mudar o pensamento, mudar o comportamento, e a gente acha que talvez isso seja fácil, mas não é uma mudança, não é uma coisa fácil. E a neurociência traz para nós hoje que, quando nós nascemos, quando estamos na barriga da nossa mãe, até os 7 anos de idade, nós vamos recebendo uma carga, uma herança genética de DNA, né? E uma genética física, biológica,
uma genética espiritual, uma genética emocional, cultural. Até os 7 anos, a criança só vive por viver. Ela só está captando tudo o que estão passando para ela. Então, ela é um catalisador, né? Uma esponja que só vai absorvendo tudo. E a partir dos 7 anos, que ela vai começar a tomar algumas decisões na sua vida. Só que isso que foi colocado, esse programa de computador que foi colocado dentro desta criança, representa 95% das atitudes desta pessoa. Porque ela vai começar a rodar, a partir dos 7 anos, com esse programa colocado dentro desse computador, dentro dessa criança. Então, veja que são padrões aprendidos. E não são decisões próprias. Apenas 5% que representaria as decisões. Então, nós estamos rodando com um programa de computador colocado dentro de nós há muito tempo e que foi aprendido por nós como se responde às questões da vida. Um exemplo, um homem que agride a sua esposa, que agride os seus filhos, está dentro do padrão que ele aprendeu, em que o homem deveria ser machista, o homem deveria ser violento, que o homem é quem mandava. São padrões aprendidos, colocados dentro dele. E para mudar um programa desse, tem que reprogramar todo o cérebro para criar outros caminhos no cérebro, para que pudesse haver uma mudança. Um alcoólatra que ele aprendeu a consumir o álcool, para ele fazer uma alteração, ele tem que mudar dentro da cabeça. E não é mudar o pensamento, ele tem que mudar o caminho que o cérebro dele criou, para ele poder mudar. Por isso que para a gente apagar um vício, é a coisa mais difícil que tem, a gente extinguir um vício de dentro de nós. Se a gente tem o hábito de xingar, para a gente parar de xingar, quando vem, foi aprendido por nós. Nós temos que ter uma consciência sobre aquilo e não querer repetir mais aquilo, até que o cérebro cria outros caminhos neurais para que a gente mude de comportamento. Então, esses comportamentos aprendidos, nós estamos rodando no piloto automático. Sabe quando liga o piloto e o carro vai sozinho? O carro vai sozinho. Só que nós precisamos alterar os nossos comportamentos. Essa reforma íntima que Jesus fala para nós, né? Essa reforma íntima, ela é difícil de ser feita. Porque nós temos que mudar esses padrões comportamentais. E não é simples assim mudar um padrão comportamental. Então, por exemplo, por que nós estamos no centro hoje? Porque nós já temos dentro de nós o desejo, a vontade de mudar algo em nós, de nos tornar uma pessoa melhor. Então, a gente se esforça, levanta cedo, a gente vem à casa espírita cedo, levanta cedo no domingo, porque a gente já entende que ouvindo, estudando, revendo a lição, a gente vai conseguir ir mudando os nossos comportamentos, ir fazendo essa reforma interior, ir mudando os nossos padrões comportamentais, que já são caminhos que o cérebro, né, já criou como verdade. Então, precisamos ter consciência sobre isso. A gente às vezes fala, eu não vou fazer mais isso, quando vê está fazendo.
Quando vê, a gente está fazendo a mesma coisa que a gente fazia. Poxa vida, eu falei que não ia fazer mais, aí começa de novo. A gente tem que começar de novo, né? Reafirmar aquele desejo, aquela necessidade que a gente tem de alterar e começar de novo. Assim que a gente vai fazer uma nova geração, né? Porque as pessoas nesse tempo de mundo de regeneração precisam mudar as consciências. Não vai haver um toque de mágica, um milagre que o mundo vai virar para mundo de regeneração. É necessário que regenere primeiro cada criatura que mora nesse planeta. Cada mente que habita esse planeta tem que se regenerar para que o mundo seja regenerado e para que ele seja um mundo de regeneração. Então começa por cada um de nós, por mudar cada padrão comportamental, né? Cada padrão de pensamento. E isso não é pouca coisa, é expandir a nossa consciência e conseguir nos adequar a essas reformas, né? Trazer para a nossa consciência aquilo que a gente executa no automático, interromper esses padrões inconscientes que a gente roda inconscientemente, criar novas rotas para o nosso cérebro, né? E escolhermos o que nós queremos e não o que nós herdamos. Eu herdei isso, a minha mãe fazia isso, a minha tia falava isso, a minha avó fazia assim, o meu pai fazia... Mas eu não vou fazer assim. Eu vou mudar porque eu sei que eu não quero mais repetir esse padrão comportamental. Então, é substituir, né, aqueles 5% que a gente tem, só 5% de escolhas, por escolhas melhores, por escolhas boas, né? Sair do automatismo e ir para a intencionalidade, ter a intenção de mudar. Eu quero mudar, eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero fazer diferente. Não é porque todo mundo, minha avó, minha tia, minha bisavó, minha tataravó, todo mundo fazia que eu vou fazer a mesma coisa, né? Então, a gente tem que usar esses 5% da nossa capacidade de escolha e escolher coisas melhores, porque hoje a gente já tem acesso a essas informações, né? Então, esses são os frutos que Jesus espera que a gente produza. Esses são os frutos que nós estamos sendo educados a produzir. Frutos de amor, frutos de bondade, frutos de paciência, frutos de perdão, frutos, parece simples, né? São esses frutos que Jesus espera de nós. E para encerrar, numa videira antiga, 2 ramos viviam discutindo. Então, num pé de uva, né? Os galhos, 2 deles viviam implicando um com o outro. Eu sou melhor porque eu sou mais alto, estou mais perto do sol, e aí eu consigo ter mais luz, mais energia, então eu sou melhor do que você. E o outro dizia, mas eu estou bem próximo do tronco, e aqui eu recebo mais seiva e tal, né? Então, eles viviam nessa discussão boba, uma discussão boba, né? E aí, então, a videira, muito sábia, ouvia aquelas discussões por semanas e semanas, até que um dia ela estava muito cansada com tudo isso, e falou para eles, vocês acham mesmo que conseguem viver sozinhos? E eles ficaram em silêncio. Preste atenção, se um de vocês se partir, se quebrar, o outro também sofrerá. Vocês são diferentes, mas a seiva que corre dentro de vocês corre igual para um e para o outro. E a raiz é a mesma. E a missão é a mesma.
que vocês têm que dar frutos. Então, eles conseguiram compreender essa lição. E desde então, quando um sentia o vento muito forte que batia, o outro se inclinava para tentar proteger e cuidar para que aquele outro galho não se quebrasse, né? Então, ele dava esse apoio, esse suporte. E aí, quando o outro era podado, que ele ficava mais fragilizado, que ele tinha sido cortado, né? O outro vinha pela seiva e compartilhava mais seiva para que ele pudesse crescer mais rápido, ficar mais forte e não vir a secar. Então, é dessa maneira que sobreviviam. E eu acho que nesta lição tão singela, fica para nós um ensinamento maravilhoso, que nós dependemos uns dos outros, que Jesus é a videira e que nós somos os seus galhos, mas somos diferentes, somos imperfeitos, somos pequenos, mas somos muito amados por este agricultor. Quando ele nos poda, é porque ele nos ama e ele quer o nosso bem. Ele quer que a gente produza cada dia mais frutos maravilhosos, para que a gente possa ser feliz e realizar a nossa missão, a nossa tarefa. Então, nessa lição da interdependência, né, que possamos ser esses galhos, que um protege o outro, que um cuida do outro, que um dá o apoio para o outro. Porque eis aí a grande tarefa, o grande fruto que nós temos que dar, está ligado ao cuidado de um para com o outro. Então, que possamos carregar, né, esses ensinamentos, refletir sobre isso, sermos livres para amarmos verdadeiramente os nossos irmãos, aprender a mudar os nossos comportamentos, ir cuidando de nós, tirando as coisas erradas que nós ainda carregamos. E antigamente, muito antigamente, o velório, ele durava o tempo de uma vela. Então, eles colocavam uma vela, por isso que chama velório. E aquela vela ia queimando enquanto todos choravam, despediam, né? Era aquele momento da despedida. Então, esse era o velório. Apagou a vela, enterrava, acabava, né? Era um sinal do final. Então, que a gente possa pensar quantos velórios internos nós carregamos ainda. Vamos enterrar as coisas erradas que nós carregamos, sentimento ruim. Acabou. Vamos nos renovar. Vamos colocar o nosso coração à disposição da mensagem de Jesus, para a gente aprender, enterrar, né? Deixar de ficar velando coisas erradas que nós carregamos, coisas tristes, coisas erradas, coisas que nos puxam para baixo, coisas que não têm mais sentido na nossa vida, porque é tempo de renovação. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e que a sua paz continue conosco.